Então, gente, para demonstrar o outro método, que é em cima das quantidades, onde o sistema vai calcular e vai identificar qual foi o consumo, então nós temos que fazer a alteração de um parâmetro no sistema para trabalhar então com outro tipo de cotação. Então aqui são todos os parâmetros do sistema, onde a gente pode então modificar o funcionamento de alguma tela ou algum processo dentro do sistema. Então aqui sempre que a gente altera um parâmetro, o sistema vai solicitar um motivo, né? Por qual motivo nós estamos trocando esse parâmetro, que serve na verdade para a gente fazer então a identificação, saber qual era o parâmetro anterior e por qual motivo nós fizemos a troca do parâmetro. Isso auxilia também na identificação do suporte, caso o cliente relate algo de anormal no sistema que não vinha ocorrendo antes. Então a gente vai identificar qual foi o parâmetro que foi alterado para poder então orientar o cliente em determinados casos. Mas então feito isso, né, a gente alterou o parâmetro e ao abrir então no fornecedores a nossa cotação de compra, vocês podem observar que o sistema já modificou a tela, né, a tela de cotação. Então essa tela ela consta com alguns filtros para nós fazermos a seleção, onde eu posso fazer a cotação apenas de um produto ou de um determinado fornecedor ou de um grupo de produtos. Então no nosso exemplo aqui nós vamos utilizar um fornecedor. Vamos pegar o fabricante de insumos. Ao fazer isso então, gente, a gente tem aqui então a aba de sugestão de compra, onde qual é o período que eu quero analisar. O sistema vai me retornar os dados e ele vai então estimar quantas quantidades a gente precisa baseado no nosso histórico de vendas. Então eu vou fazer essa nossa projeção de compras baseada no primeiro trimestre de 2018. Então a minha estocagem estimada, eu vou dizer que são 90 dias. E aqui eu ainda consto com outras opções, o que o sistema deve incluir no cálculo. Então, exemplo, todas as saídas de mercadoria, não pegar apenas vendas, mas também pegar consignações, simples remessa. Então tudo a gente pode ir marcando essas opções e o sistema vai fazendo então as verificações através dessas variáveis, tá? Outra informação importante que são estimativas variáveis, onde a gente pode, para cada produto, curva A, curva B, curva C, a gente considerar qual é o número de dias que a gente quer considerar então para estocagem. Então ver produtos com giro mais alto, produtos com giro mais baixo. E aqui também uma opção que é bem interessante, que é um consumo comparativo. Então nesse consumo comparativo eu posso colocar um período, por exemplo, anterior, vamos colocar o trimestre anterior, e o sistema ele vai fazer então essa análise para nós baseado, né, fazendo um comparativo com o nosso consumo desse trimestre do ano anterior que a gente está estipulando aqui. Então aqui vocês podem observar que a gente fez os filtros e vamos então pesquisar. No pesquisar é onde o sistema vai calcular e vai nos sugerir essa quantidade estimada de compra. Então nós temos esse produto aqui, onde o sistema está sugerindo que a gente faça a compra de 26 peças desse produto A. Como que o sistema chega nessa quantidade? Ele vai ver então quais são o nosso volume de vendas, né, desse período. Ele vê qual é o nosso tempo de estocagem e faz o comparativo do que eu tenho no estoque, qual é o meu estoque mínimo e estoque máximo. E aí o sistema chega então nessa quantidade. Então para eu atender os meus próximos, digamos, 90 dias, eu vou precisar comprar 26 peças, tá, gente? Então aqui a gente ainda tem uma série de colunas que a gente pode acrescentar para fazer essa análise. Então, por exemplo, aqui onde está o estoque atual, custo anterior, nós podemos ir aqui e adicionar novas informações,
novos campos que a gente queira observar na tela. Então, por exemplo, qual é a quantidade da minha última ordem de compra? E aí eu vou colocando aqui nessa nossa pesquisa para servir então como base para a gente fazer algum tipo de análise. Um outro caso aqui, o cálculo de vendas, né, do período total que a gente colocar, ou cálculo de vendas de apenas 30 dias, cálculo de vendas de 30 a 60. Então a gente pode ir incluindo aqui e o sistema vai nos mostrando então nessa listagem. Então, como vocês podem ver, gente, é uma outra opção que o sistema nos disponibiliza para fazer a gestão de compras. E essa então ela é um pouquinho diferente da anterior. A anterior é o próprio usuário que vai lá e informa qual é a quantidade que quer comprar, e essa aqui o sistema então faz uma estimativa. Lógico que a gente também pode acatar ou não essa estimativa que o sistema está sugerindo. Então, digamos, ok, eu quero então fazer a minha ordem de compra pela quantidade cotada. Então eu vou clicar aqui, ele vai fazer um questionamento, né, dizendo que eu tenho certeza que eu quero abrir por essa quantidade. Eu vou informar que sim, e o sistema então já traz essas 26 peças. Mas caso eu queira mudar, por exemplo, para 20 peças, não tem problema, o sistema vai permitir que a gente faça esse tipo de alteração. Então daqui eu só confirmo que são as 26 peças e automaticamente então o sistema gerou essa ordem de compra para este fornecedor que a gente fez então essa análise, tá? Ainda aqui, gente, caso seja necessário, vocês podem ver que tem no clique inverso, ele tem algumas questões legais, alguns atalhos que a gente pode fazer então uma análise, por exemplo, do produto, onde ele vai nos levar lá à tela do produto, onde a gente pode fazer então ter essa visualização gráfica ou então uma visualização sintetizada de compras, saídas, ordens de compra em aberto desse produto aqui em questão, tá, gente? Então na parte de cotação de compras é isso, tá, gente? O próximo item que nós iremos abordar aqui agora, então no menu fornecedores, vai ser a nossa ordem de compra. Então essa aqui é a nossa tela da ordem de compra. Como vocês podem ver, já está abrindo a última, que é essa que a gente gerou através da nossa cotação, através da quantidade estimada. Então vocês podem observar que o sistema já nos trouxe todos os dados a partir daquela cotação que a gente fez na tela anterior. Então aqui, gente, eles já tem alguns tipos pré-definidos. Então ordem de compra, se é apenas uma cotação de preços, se é uma encomenda ou se é um leilão de compras. Temos aqui também disponível um botão que serve para fazer a previsão do contas a pagar. Então a gente pode informar uma tabela de vencimentos, que é faturamento 15 dias, e nós podemos pegar e mandar gerar uma previsão de contas a pagar, ou seja, eu já consigo previsionar o meu caixa com esse valor, inclusive fazendo a previsão do fluxo de caixa, tá? Então aqui tem a conta fornecedores e essa despesa de 7.150. E aqui o sistema abre já então, ele mostra esse desdobramento com essa provisão de caixa. Isso ajuda bastante lá o financeiro, né? Para depois até inclusive analisar aqueles relatórios que a gente viu do que foi previsto, né? O que tem para pagar no dia, o que tem para receber. Então ele já vai ter também isso a partir da geração de uma ordem de compra. Aqui cabe ressaltar também, gente, aqui essa aba de impostos, tá? A aba de impostos aqui a gente pode ter todos já os impostos calculados já para mandar então essa nossa ordem de compra já, que ela já venha totalmente pronta para nós com todos os impostos corretos, oportunizando assim que a gente na entrada da mercadoria
faça simplesmente a leitura dessa ordem de compra e já venha todos os impostos calculados a partir da nossa ordem de compra. Então basta parametrizar na operação e a gente vai conseguir ter então um mesmo espelho da nota fiscal, ele calculando todos os impostos para nós. Aqui, gente, na aba de outras informações, além de centro de custo, onde a gente pode colocar para qual é o centro de custo desse material que a gente está comprando, quem é o comprador, qual é a nossa operação que nós vamos utilizar, nós temos um campo que ele diz se foi aprovado ou não. Esse campo de aprovação, ele é protegido por senha, tá? E a gente consegue então fazer com que apenas algumas pessoas na empresa, ou apenas o responsável pelo setor de compras, autorize essa compra. Então vai ficar toda a ordem de compra, digamos, pronta e só vai ser então aprovada mediante a senha do gestor da empresa. Então ele pede a senha e a gente coloca a senha para a liberação dessa compra. Caso não seja liberado, ela fica com o status de aprovado ou não lá na pesquisa das nossas ordens de compra.